Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Ana Beatriz Tomás e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é terça-feira, 20 de maio, e você vai ver a seguir. Casal que seguia de Três Rios para Petrópolis é encontrado morto em carro submerso no rio Piabanha. Decreto define medicina, direito e odontologia como cursos presenciais. Governo do Estado realiza operação contra a venda de gelo contaminado em praias do Rio. Polícia Federal resgata filhote de macaco prego no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Nas últimas semanas, a população de Petrópolis tem sofrido com uma série de furtos atribuídos a indivíduos em situação de dependência química, principalmente os comerciantes e moradores das ruas Tereza e da Feira. Na segunda-feira, por exemplo, um homem foi preso após furtar uma farmácia no centro da cidade. Na manhã desta segunda-feira, um homem foi preso pela Polícia Militar na Rua Tereza, em Petrópolis. Segundo informações, ele havia furtado uma farmácia localizada no centro da cidade. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito parte do material furtado, que, segundo as investigações, seria trocado por entorpecente em um imóvel conhecido por funcionar como ponto de venda de drogas. O homem foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, Petrópolis, no primeiro trimestre de 2025, registrou 411 furtos, um aumento de 31,3%, o que equivale a mais 98 ocorrências quando comparado com o mesmo período de 2024. Nas últimas semanas, comerciantes e moradores da Rua Tereza e da Rua da Feira também têm sofrido uma série de furtos. Por isso, uma reunião foi realizada na sede da Secretaria de Ordem Pública, onde foram discutidas estratégias para conter os crimes e proteger a população local. Como resultado da articulação entre a comunidade e as autoridades, o patrulhamento na região foi imediatamente reforçado pelo 26º Batalhão de Polícia Militar. Equipes do Serviço Reservado também passaram a realizar monitoramento discreto e contínuo da região para identificar suspeitos e os locais que eles se escondem após os furtos. Mesmo assim, petropolitanos ainda não se sentem seguros. Aqui, por exemplo, à noite não tem como passar, porque não tem iluminação, não tem nada, né? À noite é perigoso. Mas de noite eu não passo, não. Além disso, eles afirmaram que adotam medidas de proteção para evitar serem roubados. Não ficar andando com o celular assim, na mão, de bobeira. Evitar andar sozinha tarde da noite, nas ruas que tem mais índice de assalto e afins. A gente tenta guardar o celular no bolso, né? Esconder o dinheiro, algo assim. Eu procuro não passar nesses lugares desertos, à noite sem iluminação. Sim, guardo, né, o celular dentro da bolsa, fico segurando assim, não passo nesses horários. No último sábado, dia 17, a ação resultou na prisão de 3 homens envolvidos nos casos de furtos na cidade. Segundo os agentes, juntos eles possuem 19 passagens criminais por crimes como roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Os homens, inclusive, já eram conhecidos pelas autoridades por passagens anteriores e, segundo as investigações, atuavam em grupo, em momentos de menor vigilância, para cometer os crimes. As investigações seguem na 105ª Delegacia de Polícia. Um casal foi encontrado morto neste domingo no rio Piabanha, na altura do quilômetro 31, na BR-040, na altura de Areal. O casal estava desaparecido desde a manhã da última quinta-feira, dia 16 de maio. O repórter Gabriel Toledo é quem traz mais informações sobre o caso.
As vítimas foram identificadas como Rodrigo de Paula, de 46 anos, e Simone de Melo, de 43. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo foi localizado após as buscas que foram iniciadas no sábado, dia 17 de maio, após um acionamento feito pelo quartel de Areal. O carro foi encontrado no fundo do rio Piabanha, na altura do município de Areal, durante as buscas em conjunto com a Polícia Civil. Já na manhã deste domingo, os bombeiros retiraram os corpos do interior do veículo. O de Rodrigo por volta das 11 da manhã e de Simone perto de 11h30. Segundo os bombeiros, Rodrigo e Simone desapareceram na manhã de quinta-feira, quando saíram do bairro Cantagalo, em Três Rios, com destino ao trabalho no bairro Vila Rica, em Itaipava. A Polícia Civil ainda segue com as investigações sobre o caso, que foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia. A concessionária Concer, que administra o trecho da rodovia, também confirmou a ocorrência. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E os cursos superiores de Medicina, Direito, Odontologia, Enfermagem e Psicologia, a partir de agora devem ser ofertados exclusivamente no formato presencial. Essa nova política de educação à distância cria oficialmente a modalidade híbrida. De acordo com o Ministério da Educação, o foco do novo marco regulatório é o estudante e a valorização dos professores, a garantia de infraestrutura nos polos, a qualificação do corpo docente, a valorização da interação e mediação para uma formação rica e integral, independentemente da distância física. A medida determinada pelo decreto da nova política de educação à distância determina que os demais cursos da área de saúde e licenciaturas deverão ser ofertados nos formatos presencial ou semipresencial. As instituições de ensino superior terão 2 anos de transição para adaptação gradual dos cursos. O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Civil e do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, realizou nesta segunda-feira uma operação contra a venda de gelo contaminado nas praias da Barra da Tijuca e Recreio. A ação tem como objetivo identificar possíveis crimes ambientais e contra o consumidor. 2 empresas estão sendo fiscalizadas durante a Operação Gelo Podre do governo do estado, sendo elas uma fábrica na Cidade de Deus e uma distribuidora na Barra da Tijuca. De acordo com as investigações, as empresas dominam boa parte do abastecimento de gelo em quiosques e bares das localidades. E por isso, o objetivo da ação é identificar possíveis crimes ambientais e contra o consumidor. A ação também conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, SEDAI e concessionárias que estão verificando a regularidade do consumo de água e de energia elétrica nos endereços. A SEDAI, inclusive, está com um laboratório móvel no local, com 2 profissionais realizando a análise de amostras de água. A operação é um desdobramento da ação realizada em fevereiro, quando uma força-tarefa do estado do Rio de Janeiro realizou uma blitz nos pontos de distribuição de gelo nos quiosques e bares da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na qual foram verificados coliformes fecais e outras substâncias nocivas à saúde nas amostras coletadas. Até o momento, na operação deste dia 19, a fábrica da Cidade de Deus foi interditada por uso de água contaminada e um dos responsáveis pelo local foi encaminhado para a delegacia. E a Polícia Federal participou na última sexta-feira de uma ação conjunta para resgatar um filhote de macaco prego no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo as autoridades, o animal foi capturado por um casal e seria vendido posteriormente. A ação foi realizada pelo setor de inteligência do Comando de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em conjunto com a Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o IBAMA e o INEA. O objetivo foi resgatar um filhote de macaco prego que havia sido capturado e seria posteriormente vendido. De acordo com os agentes, o animal foi capturado por um casal no Parque Nacional da Tijuca e seria vendido por meio de redes sociais ou em feiras clandestinas. A ação marca o começo de uma força-tarefa que tem como principal objetivo combater o tráfico de animais silvestres no estado do Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades, foi possível localizar os suspeitos por meio de imagens de câmeras de monitoramento de trânsito disponibilizadas pela Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em apoio à segurança pública, a Civitas.
Após o resgate, o animal foi devolvido para o Parque Nacional da Tijuca. O homem foi preso por receptação qualificada, caça ilegal dentro de área de reserva e maus tratos aos animais. Já a mulher foi autuada por crime ambiental e será investigada ao longo do inquérito. E você vai ver no próximo bloco. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tchau para a terra. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 3 toneladas de maconha no domingo, escondidas em um fundo falso de um caminhão frigorífico. O carregamento seria entregue no Rio de Janeiro. A apreensão aconteceu na rodovia Presidente Dutra, no sul fluminense. Por volta das 4 horas da tarde, na altura de Resende, policiais rodoviários federais da 7ª Delegacia abordaram o veículo e, com auxílio do Grupo de Operações com Cães, realizaram uma revista detalhada na carga transportada.
Os cães May e Corona indicaram a presença das drogas no compartimento de carga do frigorífico. O motorista confessou que havia uma grande quantidade de drogas no interior do veículo, em um fundo falso, mas não sabia a quantidade exata. Ele contou que receberia uma quantia em dinheiro para levar a carga do Paraná até a Baixada Fluminense, onde um comparsa informaria o local de entrega na capital fluminense. Foi necessário o uso de equipamentos e ferramentas para acessar o compartimento, onde a droga estava escondida, totalizando pouco mais de 3 toneladas de maconha. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. E a Polícia Militar apreendeu 16 buchas de maconha em Paraíba do Sul na tarde do último domingo. O material foi levado para a delegacia do município e até o momento ninguém foi preso. Quem traz mais informações é o repórter Francisco Schermon. De acordo com a Polícia Militar, foram recebidas informações sobre tráfico de drogas na região da antiga estrada Vieira Cortes, no bairro da Santa Josefa, em Paraíba do Sul. No local, que é conhecido pela atuação de uma facção criminosa, os suspeitos fugiram com a chegada da polícia e, até o momento, ninguém foi preso. Durante buscas nas proximidades, os agentes localizaram 16 buchas de maconha. O material foi apreendido e levado para a delegacia de Paraíba do Sul. Francisco Schermon, para a TV Correio da Manhã. Obrigada, Francisco, pelas informações. E os núcleos comunitários de defesa civil, os NUDECs, participaram neste fim de semana, nos dias 17 e 18, do segundo encontro de formação continuada 2025. A iniciativa é da Prefeitura de Petrópolis, em parceria com o SOS Serra. Nessa captação, participaram 34 pessoas e 11 NUDECs. Os núcleos comunitários de defesa civil são grupos de moradores de áreas de risco capacitados pela Defesa Civil Municipal para atuar como voluntários na prevenção de desastres. Para o secretário Guilherme Moraes, os núcleos são importantes por serem formados por pessoas das comunidades. É uma pessoa da sociedade, ela acaba tendo um senso de pertencimento. E ela, a partir do momento da necessidade daquilo que ela viveu, ela sabe a importância que ela tem dentro da comunidade para ajudar a Defesa Civil nos alertas que ela emite de chuvas fortes ou frente a um desastre. A participação comunitária nas ações de prevenção com o poder público é fundamental para o fortalecimento das ações na busca por uma cidade mais resiliente e segura. Porque essa união ela cria uma legitimidade da Defesa Civil ou do poder público dentro da comunidade. Então, a partir do momento que tem ali um representante previamente treinado, capacitado pela Defesa Civil, sendo uma voz naquela comunidade, com certeza as ações de defesa civil elas se tornam mais coordenadas e realmente, efetivamente, criam benefício para aquela comunidade. Neste segundo encontro, foram discutidas etapas dos NUDECs, como o que são, como é formado, quais são os princípios, quem pode participar, a importância e responsabilidades. Após a discussão dos temas, os participantes fizeram avaliações sobre os NUDECs como ferramenta de monitoramento e gestão. Guilherme destacou também quem pode participar desses núcleos. Qualquer pessoa pode participar de um NUDEC. Basta se interessar, procurar uma liderança local ali, geralmente no NUDEC mais instalado tem uma pessoa ali que é responsável. Além disso, o secretário disse que a Defesa Civil está disposta para a criação de novos núcleos comunitários. A Defesa Civil está predisposta também à criação de novos NUDECs, claro, fazendo uma correlação junto aos fatores de risco daquela comunidade para justificar a sua criação. A partir daquele momento a gente implementa e a gente forma eles para poder atuar e auxiliar a Defesa Civil. A capacitação dos NUDECs segue até outubro e, ao todo, vão ser 6 encontros. O curso será estruturado em 6 módulos, com emissão de certificação e premiação para os participantes mais engajados. O secretário destacou também a criação do Plano Inverno 2025, que foi lançado na última quinta-feira, dia 15, pela Prefeitura de Petrópolis. Então é nada mais nada menos que uma ação coordenada de um desastre que é tão característico aqui em Petrópolis. Então ele é fundamental para a gente criar ações ali para poder mitigar os efeitos da seca, da estiagem, seja falta d'água ou dos incêndios florestais. E o Centro Universitário Arthur Saerp Neto está realizando o projeto Comunidade que Cuida da Vida no município de Petrópolis. A ação da Universidade Petropolitana está sendo realizada em parceria com a Defesa Civil da cidade e leva alunos de enfermagem e medicina para mapear riscos e auxiliar comunidades da cidade.
o Centro Universitário Arthur de Saerp Neto e a Faculdade de Medicina de Petrópolis idealizaram um projeto de extensão Comunidade que Cuida da Vida, que está sendo realizado em parceria com a Defesa Civil Municipal. A coordenadora do projeto de extensão e supervisora das unidades de saúde de família da fase, Lívia Teixeira, explicou que a ideia do projeto surgiu depois da tragédia de 2022. As equipes próprias da Faculdade de Medicina da Unifase, elas trabalharam diretamente naquela tragédia e logo após a gente começou a pensar como a gente poderia se reorganizar e se reinventar de formas diferentes, né, para a gente não ter morte, não ter feridos e tudo mais nesse momento. Os estudantes de medicina e enfermagem, juntamente com a equipe da Unidade de Saúde da Família, iniciaram no mês de abril a coleta de informações fundamentais sobre vulnerabilidades da população. Os dados vão ser inseridos em mapas digitais, permitindo uma resposta mais eficiente em situações de desastre. A Unidade de Saúde da Família da Unifase na Estrada da Saudade foi a primeira a receber a iniciativa, que foi criada após ser identificado que as ações que já eram realizadas no local não eram suficientes. Com o posto Estrada da Saudade, eles chamam a Defesa Civil e começam a conversar sobre as rotas de fuga, o mapeamento participativo que a Defesa Civil já faz nas comunidades, com o NUDEC, agentes comunitários de saúde, e a gente começa a perceber que não é o suficiente. A unidade conta com 2 equipes já treinadas para identificar e registrar unidades sensíveis a desastres e ondas de calor. A gente já está em campo, já estamos indo nas casas, a gente está colhendo os dados desses pacientes, a gente já tem as condições de saúde, a gente está colhendo a localização exata, fazendo o geoprocessamento desses pacientes. Alguns já até, né, que devem estar assistindo, já devem até ter recebido a gente dentro das suas casas. Durante as conversas com a população, os agentes de saúde pedem alguns dados e o endereço das pessoas que serão passados para o Corpo de Bombeiros e para a Defesa Civil. As informações são solicitadas para que, em uma situação de emergência, a população possa ser atendida de maneira mais rápida e eficiente. Eles podem, num primeiro momento, antes da chuva, tirar esses pacientes de casa com uma localização exata desse paciente, isso que a gente tem feito. E no segundo momento, se precisar ter uma melhor localização de um resgate mais efetivo para essa população. O projeto começou no mês de abril na Estrada da Saudade e, em um primeiro momento, as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade estão sendo mapeadas pelo projeto, sendo esse público formado por pessoas acamadas, idosos com dificuldade de locomoção, pessoas com doenças graves e famílias que vivem em áreas de risco. A coordenadora destacou a importância da participação da população nesse trabalho. Porque eles já estão lá, eles já vivem isso. Então, nada melhor do que eles para dizerem para a equipe, para a Defesa Civil e para os alunos que estão se formando, o que é melhor para eles, o que é melhor do que da gente fazer para ajudá-los nesses momentos. De acordo com a coordenadora, a meta é concluir a coleta de dados na região até outubro deste ano, permitindo a expansão do projeto para outras localidades de Petrópolis e até mesmo para outros lugares do país. O projeto está sendo realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e conta com a colaboração de diversas entidades, como o Ministério Público Estadual, a Fiocruz e a organização SOS Serra, ampliando a intersetorialidade e potencializando os impactos positivos na comunidade. Saindo um pouco do projeto, Lívia ainda ressalta a importância do trabalho da população nos momentos de emergência. Além disso, a gente quer encontrar pessoas de potenciais, jovens, mulheres que ficam na comunidade, principalmente em horário de chuva, para poder serem capacitados para poder ajudar a comunidade, que não é o bombeiro, a Defesa Civil que chega, nem o posto que chega primeiro no momento de chuva. É a população que já está ali. Diante disso, os técnicos de enfermagem da Unifase têm preparado uma capacitação de primeiros socorros em desastres para a população. O treinamento é de extrema importância, pois as pessoas que querem ajudar não podem estar despreparadas, já que correm o risco de se tornarem outras vítimas durante as tentativas de salvamento.
E a 11 dias do fim do prazo, cerca de 20 milhões de contribuintes ainda não declararam o imposto de renda este ano. Até esta segunda-feira, mais de 26 milhões de contribuintes tinham enviado a declaração do imposto de renda de pessoa física à Receita Federal. O número equivale a 57% do total esperado para este ano. Segundo a Receita Federal, 64,9% das declarações entregues até agora terão direito a receber restituição, enquanto 19% terão que pagar imposto de renda e 15% não tem imposto a pagar nem a receber. A maioria dos documentos foi preenchida a partir do programa de computador, mas 11% dos contribuintes recorrem ao preenchimento online, que deixa o rascunho da declaração salvo no computadores do fisco, arquivo nuvem da Receita, e 5% declaram pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para smartphones e tablets. Um total de 48% dos contribuintes que entregaram o documento à Receita Federal usaram a declaração pré-preenchida, por meio da qual o declarante baixa uma versão preliminar do documento, bastando confirmar as informações ou retificar os dados. A opção de desconto simplificado representa 56% dos envios. Desde 1º de abril, a declaração pré-preenchida passou a ser baixada com todos os dados disponíveis. O abastecimento dos dados da declaração pré-preenchida atrasou neste ano por conta da greve dos auditores fiscais da Receita. O prazo para entregar a declaração começou no dia 17 de março e termina no dia 30 de maio. O programa gerador da declaração está disponível desde 13 de março. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição faz agora um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Estamos de volta. E pessoal, hoje é terça-feira, então é dia do nosso quadro Correio Esportivo. Então vamos agora conferir com Hugo Petersen e Gabriel Toledo os destaques do mundo do esporte. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Nesta edição, daremos destaque ao provável novo presidente da CBF, ao clássico entre Botafogo e Flamengo e os outros cariocas no Brasileirão e também a Copa do Brasil. O médico Samir Chaud, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, oficializou no último domingo a candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. A chapa do dirigente leva o nome Futebol para Todos, Transparência, Inclusão e Modernização, e teve o registro subscrito por 25 federações, além de 10 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro Masculino. Para formalizar a participação na eleição da CBF, marcada para o próximo domingo, dia 25, é preciso ter apoio declarado de ao menos 8 federações. Com apenas 2 delas, sendo São Paulo e Mato Grosso, entre as 27 existentes, não endossam a candidatura de Chaud, nenhum outro concorrente, a princípio, teria como se candidatar. O prazo para inscrições acaba na terça-feira. O que será que a gente pode esperar desse provável novo presidente da CBF, que inclusive tem propostas muito legais, né? Toledo, a gente pode ver que realmente vai ser uma mudança. Querendo ou não, vai sair o Edinaldo Rodrigues já saiu, já anunciou inclusive que não vai tentar mais o recurso na STF para tentar votar o comando da CBF. Realmente a história do Edinaldo Rodrigues na CBF acabou. Agora a gente vai ter esse novo, querendo ou não, esse novo político na gestão da Confederação Brasileira de Futebol. É uma mudança necessária, porém eu não sei dizer se vai ser realmente uma mudança, porque ele é filho de um outro dirigente, ficou 40 anos no poder da Federação Roraimense, e você pensa, Toledo, ele tem ótimas propostas, ele tem ideias interessantes, mas e na Federação Roraimense? O que a gente vê disso? A Federação Roraimense só tem 10 times. Só tem 10 times federados realmente. Como que isso... Não é um currículo de peso, né? Exatamente. E nenhum time da Roraima, com todo respeito ao Estado, nenhum time é relevante para o futebol brasileiro. Então dá uma responsabilidade tão grande para uma pessoa que, querendo ou não, a gente não pode dizer, como você disse, não tem esse currículo de peso, é um pouco complicado. Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que a gente tem que acreditar. Porque o que a gente passou com o Edinaldo ali no poder, não sei se foi tão bom, questão de título, teve muita coisa ruim, pode-se dizer assim. Ele tentou se salvar trazendo o Ancelotti para o comando da seleção brasileira, que, claro, é uma coisa muito boa, mas acabou que mesmo assim ele não conseguiu se salvar. É verdade, e pelo que, assim que o Ancelotti soube, inclusive, que o Edinaldo tinha sido, querendo ou não, deposto do comando da CBF, ele afirmou que ele ia seguir o contrato com o Brasil. Então a gente torce para não ter nenhuma reviravolta nisso, porque a gente realmente precisa de um técnico de peso igual o Ancelotti. A gente precisa também de um presidente que saiba gerenciar esse furdúncio todo que é o futebol brasileiro. Exatamente, realmente precisa de muita mudança e muita coisa precisa acontecer. Agora temos que falar sobre o clássico carioca que aconteceu no domingo. Flamengo e Botafogo fizeram um jogo muito truncado no Maracanã e acabaram no empate em 0-0. O resultado freou a reação de ambas as equipes que vinham de vitórias na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. E no caso do rubro-negro foi ainda pior, já que viu o Palmeiras disparar na liderança da competição e abrir 4 pontos de vantagem. Vale destacar que o jogo foi paralisado aos 17 minutos do segundo tempo por conta de gás de pimenta que incomodou os jogadores em campo. Ele veio do lado de fora do estádio. E, de acordo com informações, ocorreram princípios de confusão na rua São Francisco Xavier e também à frente da entrada do setor sul, onde a EPM dispersou os botafoguenses com bombas de efeito moral e balas de borracha. Toledo, vamos ter que ser muito sincero aqui, um jogo muito bom para não assistir. Exatamente, foi um jogo muito ruim. De falar que estava ali nos 30 minutos do segundo tempo, eu já estava cansado de assistir, porque foi sofrido. Foi sofrido principalmente para quem estava assistindo mesmo. Sofrido para quem assistiu e muito negativo para os dois times, como você mesmo destacou, porque realmente a possível reação do Botafogo e o Flamengo querendo ficar lá na liderança foi completamente impossibilitado
por conta desse resultado de 0-0, uma atuação bem fraca dos dois times. Com certeza. E agora o Flamengo continua na vice-liderança. O Palmeiras é líder disparado agora com 4 pontos à frente do Flamengo. E o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro é contra o Palmeiras. E vai ser um jogo complicado, mas antes tem Copa do Brasil. Exatamente, a gente tem Copa do Brasil, Toledo, mas eu só queria destacar uma coisa. Essa confusão que aconteceu foi no entorno do Maracanã. Não foi dito na transmissão depois. Nada foi falado. Porém, tem um time no Rio de Janeiro que não pode jogar no estádio por conta de confusão. Mas é engraçado que só acontece confusão do lado do Maracanã e lá tá liberado o jogo. Realmente é uma situação, vamos dizer, no mínimo suspeita, né, Toledo? Meio complicada e, sinceramente, não faz sentido. Porque a gente vê o Vasco já foi muito prejudicado com essa perda de mando de campo, até da torcida em muitos jogos. E a gente sabe que pro Vasco, qualquer clube, mas pro Vasco mais ainda, isso faz muita diferença. Exatamente, a gente ainda vai destacar essa questão do Vasco em São Januário, porque a gente pode já falar que o Vasco surpreendeu nessa rodada. Isso aí. Mas antes disso a gente tem que falar de Copa do Brasil, né, Toledo? Botafogo joga amanhã contra o Capital, pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 4-0. O Botafogo já está numa ampla vantagem, tem tudo para se classificar. E falando em Botafogo, o Flamengo joga de novo contra o Botafogo, mas o Botafogo da Paraíba. Uma estrela vermelha. Exatamente. E agora uma situação tá confortável, mas um pouco menos confortável, porque só ganhou de 1-0 o primeiro jogo. Então, realmente, o Flamengo tem que se preocupar um pouquinho mais. A classificação já está toda encaminhada, porém, Ajuda no Maracanã, tranquilo. Exatamente. Primeiro jogo, querendo ou não, foi fora, mas foi quase dentro, porque o Flamengo comprou o mando de campo daquele jogo. E assim, esperança muito provável que o Flamengo passe tranquilo. Exatamente, os dois times têm tudo para passar e passar muito bem. Isso aí. Também no domingo, o Fluminense ficou no empate por 1-1 com o Juventude. A partida aconteceu no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e manteve o tricolor na 7ª colocação da tabela, agora com 14 pontos somados. Olha, Toledo, é um resultado que muita gente que não está tão inteirada pode olhar e falar: nossa, o Fluminense empatou com o Juventude. Conquistar um empate fora de casa, jogando lá no Alfredo Jaconi, é para se comemorar, tá? Lá é muito difícil de jogar, principalmente para os times aqui do futebol carioca, que sofrem muita dificuldade lá. É inacreditável. Todos os times cariocas, sem exceção, sofrem lá. É um negócio que a gente não vê, não é tão comum, principalmente com um time mais fraco, assim como o Juventude. Né? Exatamente, até o Toledo acabou de me perguntar aqui no off. Ele perguntou se choveu, e choveu sim. Quando chove lá o negócio fica complicado, fica frio, o jogo fica difícil, mas o Fluminense ainda assim buscou o empate, começou perdendo e conseguiu buscar o empate. Então realmente esse pontinho aí é para se comemorar, porque não é nada fácil conseguir pontuar lá fora. Isso aí, agora lembrando da Copa do Brasil também, o Fluminense joga contra a Aparecidense, e o primeiro jogo também foi 1-0 pro Fluminense. Exatamente, o Fluminense também está naquela situação do Flamengo. Tá tranquilo, né? Classificação encaminhada contra o Aparecidense. Todo respeito, já é um time. Tem muita diferença entre esses elencos. Nessa fase da Copa do Brasil, são difíceis os confrontos que são mais equilibrados. O Aparecidense, até lembrar aqui, já participou de zebras aí, já eliminou o Botafogo na Copa do Brasil até o Atlético Mineiro. Exatamente, então tem que ficar ligado nessas coisas, porque você fala, nossa, tem essa diferença. O Fluminense está tranquilo. O Fluminense ganhou o primeiro jogo de 1-0, tem tudo para se classificar. Mas tem que abrir o olho, não pode bobear, porque a Copa do Brasil é uma competição traiçoeira. De vez em quando tem a Aparecidense, América de Natal, a gente também tem o Juazeirense que já eliminou o Vasco. Sim. Então tem que ficar de olho mesmo, porque tudo pode acontecer nessa competição que eu gosto muito, Toledo. Isso aí. Já no sábado, com 2 do artilheiro Verratti e 1 do português Nuno Moreira, o Vasco venceu o Fortaleza por 3-0 em São Januário e quebrou a sequência de 9 jogos sem vitória e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco aplicou o dinizismo para cima do Fortaleza. Exatamente, Toledo. Aquele negócio. Só é o segundo jogo do Diniz, tem muita calma necessária, só que tem que levar em consideração. O Vasco não só ganhou bem e ganhou jogando bem. O Vasco conseguiu realmente engolir o Fortaleza. Surpreendente, inclusive, porque o time do Fortaleza é um time qualificado. Apesar de a gente não ter grandes nomes assim no time, é um time muito bem treinado pelo Vojvoda e realmente surpreendeu. O Vasco, que era dos 4 times aqui do Rio, quem estava jogando pior no Campeonato Brasileiro,
nessa rodada foi sem dúvida nenhuma quem jogou melhor. Com certeza. Acho que mais por... O Vasco, claro, teve seu mérito por jogar muito bem, mas Botafogo e Flamengo foi um jogo ruim. Exato. Fluminense jogou fora de casa. Mas assim, acho que a expectativa pro trabalho de Diniz é jogar, tentar, implantar esse futebol cada vez mais rápido. Exatamente, repetir essas atuações muito boas. A gente viu ótimas partidas dos laterais. O Paulo Henrique está muito bem nesse ano no campo, o lateral direito está muito bem. O Lucas Piton, que estava muito mal, jogou muito bem. O Verratti não precisa nem falar, só que a gente tem que destacar, inclusive, que ele fez 2 gols de pé, porque o Verratti já é o jogador que... É cabeçudo. Exatamente, cabeçudo. Joga muito bem de cabeça, mas quando a bola chega no pé, normalmente dá uma decepcionadinha ali. Porém, fez 2 gols de pé, um com cada pé, inclusive, e realmente foi uma ótima atuação do Vasco. Vou dizer para você, Toledo, bem surpreendente. Com certeza. O Fortaleza, com certeza, é um time muito bom, já vem surpreendendo faz um tempo. Nesse ano até que não está tão bem igual a gente estava acostumado a ver. Mas assim, é uma vitória que a gente tem que enaltecer, porque quando é para criticar qualquer um dos times, a gente tem que criticar, mas quando é para elogiar, a gente elogia também. Exatamente, a gente tem que estar aqui nesse meio termo, a gente está elogiando, a gente está criticando todo mundo, independente de quem seja. E ó, Toledo, destacar que eu já tinha falado, o Vasco em São Januário realmente é outra história. Nem parece o mesmo time que está jogando nos outros estádios, porque o Vasco teve uma sequência de 6 jogos fora de casa, não ganhou nenhum, e agora voltou para São Januário e conseguiu fazer seus 3 pontos ali, e realmente faz muita diferença para o time do Vasco. Eu vejo assim, acho que no Brasil inteiro, eu acho que o Vasco é o time que mais precisa jogar em casa. Eu acho que se o Vasco jogasse todos os jogos em casa, o campeonato seria outro. É o São Januário dependência. Exatamente. E eu acho que junto com o Corinthians, assim, são os melhores times dentro de casa. Eu acho que o Vasco ainda consegue ser superior. É porque o Corinthians ainda consegue manter um pouquinho o padrão fora, né? O Vasco, quando o Vasco sai de casa, realmente o negócio dá uma desandada. Porém, aquele negócio, Toledo, iníciozinho de trabalho do Diniz, deu ali um gostinho realmente, porque o time jogou bem, foi surpreendente, como eu já destaquei mais uma vez. Então a gente vê como é que vai ser esse prosseguimento. E o Diniz já tem um desafio, né? Porque hoje, na terça-feira, a gente tem Vasco e Operário. O jogo é em São Januário. E olha, o Vasco tem uma missão mais difícil do que todos os outros times, porque ele empatou por 1-1 fora de casa. É um time mais qualificado. Exatamente. É um time que está um pouco mais... está um pouco acima dos outros, realmente, dos outros adversários dos times cariocas. Então o Vasco tem que realmente abrir o olho, porque apesar de ser em São Januário, a gente acabou de destacar a importância de São Januário para o Vasco, tem que abrir o olho porque o Vasco precisa vencer. Empate não leva o Vasco a lugar nenhum. Mas eu acho que o Vasco consegue passar, apesar de ser um time mais qualificado, é um time mais fraco, querendo ou não. Eu acho que o Vasco passa com 2-0. Eu também acho que o Vasco passa com um resultado parecido com esse. Eu acho que esse tem que ser, se o jogo estiver tranquilo, vamos botar assim, se o Vasco consegue fazer um gol no início do jogo, coisa do tipo, eu acho que realmente o time tem que levar esse jogo como uma prática mesmo, para conseguir, porque está nessa mudança de técnico, uma filosofia de futebol muito diferente, então tem que realmente usar esse tempo, que querendo ou não é com um time um pouco mais fraco, teoricamente, já destacamos aqui as possibilidades de zebras, tem que sempre destacar, mas realmente para conseguir praticar as ideias ali do Diniz, porque ele é muito diferente. E ó, vou pedir para a produção colocar na tela pra gente. Tem um vídeo aqui do Diniz que ele ficou completamente esbaforido, ele ficou muito animado com a vitória do Vasco. E ó, o torcedor tricolor ficou com ciúme. Ficou com ciúme, estava próximo de tricolores que nem queriam ver o Diniz aparecendo com um coletinho ou com a camisa do Vasco na tela. Isso aí. Vitória, Vascão! Quem você tem pra falar do dia do Vitória! Valeu, Diniz! Vitória, Vascão! É isso, Marão! Ó, Hugo, acabou o nosso tempo, infelizmente. E assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. Um beijo. Até a próxima com as principais notícias do mundo do futebol e dos esportes. Um beijo, Toledo, Hugo, muito obrigada pelas informações e vocês, como sempre, muito certeiros sobre as informações do mundo do esporte. E você vai ver no próximo bloco. Caixa começa a pagar Bolsa Família de maio.
Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece mais 66 vagas para esta semana. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @lojazayamodas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender.
a loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZaiaModas. E nós entregamos para todo o Brasil. Então não perca tempo. Venha para a Zaia e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Estamos de volta. E a Caixa Econômica Federal começou a pagar a parcela de maio do Bolsa Família nesta segunda-feira. Ao todo, cerca de 20 milhões e 400 mil famílias vão receber o benefício neste mês. Além do benefício mínimo de R$ 600, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris será de 6 parcelas de R$ 50 para mães de bebês com até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Os beneficiários de alguns municípios de 7 estados recebem o pagamento nesta segunda, independentemente do NIS. O pagamento ocorre em cidades em situação de emergência ou em calamidade pública no Amazonas, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e São Paulo. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Além do benefício integral, cerca de 3 milhões de famílias estão na regra de proteção em maio. Em vigor desde junho de 2023, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até 2 anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. A partir de junho, o tempo de permanência na regra de proteção será reduzido de 2 para 1 ano. No entanto, a mudança só vai abranger as novas famílias que entrarem na fase de transição. Quem se enquadrou na regra até maio continuará a receber metade do benefício por 2 anos. Neste mês, não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que é feito de 2 em 2 meses e beneficia famílias cadastradas no CadÚnico que tenham pelo menos um membro que recebe o benefício de prestação continuada. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. E a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 66 oportunidades de emprego para esta semana. Os candidatos podem realizar o cadastro de currículos no site da Prefeitura. São 49 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para ajudante de produção, auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais, balconista de laticínios, balconista, frentista, locutor de rádio, mecânico de manutenção, operador de centro de usinagem com comando numérico e serralheiro. O balcão desta semana também conta com uma vaga destinada a pessoas com deficiência para auxiliar de serviços gerais. A lista completa de vagas e exigências está disponível no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Lá, os candidatos também podem fazer o cadastro dos currículos. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Pessoal, amanhã já é quarta-feira, estamos no meio da semana, vivendo o ápice do outono. Por isso, nada mais importante do que saber como vai estar o tempo. Por isso, já estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Eric Portela, que vai trazer as informações sobre as cidades da nossa região de cobertura. Oi, Eric, uma boa tarde. E aí, como é que vai estar o tempo amanhã? Boa tarde, Ana. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Começamos aí, né, mais uma previsão do tempo, hoje trazendo as atualizações para esta quarta-feira.
A produção vai colocar as cidades aqui no nosso telão e nós vamos começar com Nova Friburgo, né? Onde a quarta-feira será de sol o dia todo, sem muitas nuvens no céu. Na parte da noite deve existir presença de nevoeiro, mas ainda assim as temperaturas passam por leve elevação, variando entre mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a tendência é a mesma, sol o dia todo, sem nuvens no céu e leve nevoeiro durante a noite. Os termômetros vão marcar o mesmo que Teresópolis, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Já em Petrópolis, tanto o dia quanto a noite serão de céu limpo. A quarta-feira será de sol e ventos de intensidade fraca. A temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 12 e a máxima pode chegar a 25 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, a previsão é um pouco diferente. Nevoeiro ao amanhecer, tarde sem muitas nuvens no céu e noite também aí com presença de nevoeiro. As temperaturas devem variar entre mínima de 14 e máxima de 24 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, o clima deve manter a tendência do centro-sul, tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer e também à noite. Na região, os termômetros devem marcar mínima de 13 e a máxima pode chegar aí aos 26 graus Celsius. Olha só, Ana, mais uma vez, né, um dia típico do outono, sem previsão de chuva e as temperaturas mais baixas. É isso aí, Eric. E uma coisa importante que você trouxe aí pra gente é que normalmente são as cidades da região serrana que amanhecem com nevoeiro e passa aí o dia com nuvens. Diferente nessa semana, né, que vai ser na região sul do estado, né, lá em Paraíba do Sul e Três Rios, que vai contar aí com o nevoeiro amanhecer. Pela primeira vez, assim, nesse período que a gente está aqui cobrindo o outono, que a região serrana vai estar aí com um dia mais de sol e o sul fluminense contando com nevoeiro, né, Eric? Exatamente, Ana. A região serrana, né, com dias mais ensolarados, apesar da temperatura se manter similar, né, na região serrana a gente vai ter um dia mais ensolarado, uma quarta-feira de mais sol, e na região centro-sul um pouco mais de nevoeiro, principalmente pela manhã e durante a noite. É isso aí, Eric. Muito obrigada. Então você aí de casa já pode se preparar para esta quarta-feira, porque esta foi a previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além disso, nas nossas redes sociais, o @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã, além do nosso Facebook, TV Correio da Manhã, e o nosso site, correiopetropolitano.com.br. Siga a gente e mantenha-se acompanhando para estar sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvc@correiodamanhã@gmail.com, ou ainda para o nosso WhatsApp no DDD 249 9323 1675. O Correio Petropolitano na TV, a primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu espero por vocês a partir de 1 da tarde. Temos um encontro marcado e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.